E os problemas oculares atingem cerca de 35 milhões de brasileiros. Glaucoma, catarata, olho seco são alguns dos mais comuns. E é sobre os problemas de visão que a gente conversa agora no quadro de saúde. Está com a gente a médica oftalmologista e presidente da Sociedade de Oftalmologia do Estado, Isabel Cardoso. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, é um prazer, Luiz Gustavo, estar aqui. Muito bem, vamos lá, vamos cuidar da visão. Vou começar com a catarata, né? A catarata é uma doença muito comum e atinge 2 milhões de pessoas por ano só no Brasil, 2 milhões de brasileiros. Quais são os principais sintomas dessa doença e aquela velha ideia de que catarata só pega lá na terceira idade? É assim mesmo, doutora? Os sintomas da catarata são uma diminuição da visão. O cristalino, que é uma lente que fica dentro do nosso olho, ele é transparente. E à medida que os anos vão passando, ele vai ficando opaco, esbranquiçado. E isso causa com que a pessoa enxergue borrado, enxergue como se tivesse uma nuvem através de um véu. Essas são as queixas que os pacientes nos relatam. A catarata mais comum é a catarata senil, que é aquela que acontece nas pessoas de mais idade, principalmente depois dos 60 anos. Mas existem outros tipos especiais de catarata, menos frequentes, como a catarata congênita, em que devido a uma má formação ou uma infecção durante a gestação, o bebê já nasce com catarata. Ou uma catarata após um acidente também pode acontecer. Bom, outro problema oftalmológico que costuma ser confundido com a catarata, e aí eu vou precisar da sua ajuda, é o pterígio. Isso. Pterígio, Pterígio, assim? exatamente. Esse eu nunca tinha ouvido falar. Quais as diferenças entre eles? Os tratamentos nos dois casos também são diferentes? Sim, o pterígio é uma membrana que ocorre por fora do olho, que cobre uma partezinha da córnea. Nessa parte branca do olho é a esclera. Em cima da parte branca nós temos a conjuntiva, que é uma pelezinha transparente, e é esse espessamento, uma proliferação da conjuntiva que cresce por cima do olho, que é o pterígio. É uma coisa externa, pode ser visível. A catarata já ela é interna. A gente só pode ver através da pupila. Nós temos, inclusive, essas imagens que nos mostram aqui, ó, o pterígio na parte superior, que é essa proliferação que cresce por fora do olho. E a catarata é essa parte no centro da pupila, no lugar da bolinha estar preta, que seria a pupila com um cristalino transparente. Sim. Nós vemos uma imagem amarelada. Isso quer dizer o quê? Que está opaco, está esbranquiçado. Muitas pessoas confundem e chamam o pterígio de catarata externa, o que não está certo. O pterígio não tem nada a ver com a catarata. Bom, e o tal do olho seco, a síndrome do olho seco, né? Sim. Hoje ela atinge, e me assustei aqui com o número, 20 milhões de pessoas. Como essa doença se manifesta? A gente está vendo aqui, essa seria um indicativo de olho seco? Esse é um olho seco severo. O olho seco é a doença do século XXI, porque as pessoas passam muito tempo na frente de dispositivos, de computadores, tablets, celulares e esquecem de piscar. As pesquisas mostram que essas pessoas que ficam com aquela atenção voltada num computador ou numa tela, elas piscam 30% menos. E isso, obviamente, cada piscada faz com que o olho seja lubrificado. O olho é menos lubrificado, o olho resseca. A pessoa tem sintomas, o olho fica vermelho, tem ardência, tem desconforto, pode até borrar a visão. E o mais comum que os pacientes nos relatam é: doutor, eu tenho uma sensação de areia nos olhos, que é justamente por essa falta de lubrificação. Esse é o olho seco mais comum, o mais frequente. Sim. Porém, existe uma outra causa de olho seco, que é pessoas que têm uma doença no organismo, por exemplo, alguns tipos de reumatismo, que fazem com que a lágrima seja produzida em menor quantidade. Então, o olho resseca secundariamente. Por isso a importância do paciente evitar a automedicação e ir consultar com o médico oftalmologista. E tem, agora eu estou pensando aqui, raciocinando, tem alguma cura, ou melhor, um tratamento para o olho seco? Ou o negócio é ficar assim, ó, na tela, piscando o tempo todo? Porque agora, a partir de hoje, quando eu ficar na frente do tablet, do celular, do computador, eu vou começar a ficar assim. Tem que lembrar de piscar. Não vou só piscar, vou piscar mais de uma vez, para garantir. Porque às vezes a gente realmente se distrai e acaba fixando
fixado na tela, Isso, né? pisca menos. Inclusive, principalmente meninas também que jogam videogame, às Sim. vezes eles não querem perder um segundo do jogo, eles ficam com o olhar vidrado, que a gente costuma dizer, e esquecem de piscar. Isso também resseca os olhos e afeta todas as idades. Em relação ao tratamento que tu perguntaste, existe sim tratamento, é o uso de colírios lubrificantes. Se o colírio não melhora, a gente usa um gelzinho, se não melhora, pode ser usado até uma pomada. Sim. E podem ser usados comprimidos, suplementos, como o ômega 3, que ajudam no alívio dos sintomas. Mas jamais tomar nenhum deles sem uma orientação. Claro, porque cada colírio a gente vê de acordo com o caso do paciente. Não é aquele comum que a gente pega, Não. né? Até esse uso desses colírios, porque a gente pode comprar em qualquer farmácia e não precisa de receita. As pessoas têm que cuidar. Os famosos colírios que tem disponíveis. Aqueles que branqueiam o olho. Isso. Na verdade, aqueles colírios, eles fazem um trabalho superficial e deve ser evitado de ser usado, porque eles pintam o olho de branco. Por que o olho está vermelho? Nós temos que investigar qual é o motivo da vermelhidão e tratar a causa da vermelhidão, não tratar a consequência com esse tipo de colírio. Bom, uma doença bem séria, o glaucoma, atinge o nervo óptico do cérebro e não tem cura mesmo, doutora. O tratamento é uma saída para amenizar os efeitos? Seria isso? Como é que a gente procede entre o diagnóstico e o tratamento para o glaucoma? Bom, o glaucoma é uma doença que afeta o nervo óptico. O nervo óptico é uma partezinha, um cabinho, uma partezinha do cérebro que fica dentro do olho, que conecta o olho ao cérebro. Então, o nervo óptico, ele pode ser lesionado por um aumento da pressão intraocular. A pressão do olho está alta na grande maioria dos casos de glaucoma. E isso, infelizmente, não dá sintoma nenhum. A pessoa só descobre que tem glaucoma se consultar com o médico oftalmologista. Por quê? Usando o pretexto, às vezes, que ele vai para trocar o óculos, acha que o grau está fraco, o médico vai fazer uma série de exames, dilatar a pupila do paciente e examinar o nervo óptico. E aí, vê que o nervo óptico está alterado. E junto, no exame, obviamente, medir a pressão dos olhos do paciente. Em relação ao tratamento, no início, são o uso de colírios, são gotas que nós pingamos e isso aí deve estabilizar a doença. Casos mais graves que não respondem ao uso de colírios, aí são encaminhados para a cirurgia. Mas existe tratamento. É uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. E uma vez o tratamento sendo feito corretamente, ele barra a progressão da doença e não evolui. Porque o glaucoma não tratado deve ser dito que leva à cegueira. Sim. Porém, o paciente diagnosticando e tratando, isso aí não acontece. A doença para de evoluir. E é por isso que devemos consultar periodicamente o oftalmologista, de quanto em quanto tempo. E a outra preocupação é que muitas pessoas acabam fugindo porque o grau, né, tá usando óculos, começa a aumentar. A gente deve se preocupar com isso, é um processo normal, né? Esse aumento, quando a gente vai trocando ali o óculos, ele vai ficando mais poderoso. Costumam haver pequenas variações de um ano para o outro, mas a pessoa tem que consultar. O ideal, como tu comentaste, é uma vez ao ano. Perfeito. Crianças, é importante ressaltar aos nossos telespectadores Desculpa que crianças interromper, doutora, precisam mas já vou consultar. juntar com a pergunta da Luísa. Crianças. Em crianças, quais os principais cuidados que a gente deve ter? É a Luísa de Porto Alegre e você participa pelo 99588-2374 pelo WhatsApp. Bom, primeira coisa é levar a criança para consultar. Bebês, isso é importantíssimo. Muitas pessoas não sabem que os bebês têm que consultar. Após o nascimento, após o tempo que o bebê está no hospital, durante aquele período recém que ele nasceu, o pediatra faz o teste do olhinho. Depois disso que o bebê teve alta, nos primeiros meses de vida, de preferência no primeiro e no segundo mês, os pais devem levar o bebê ao oftalmologista para fazer um exame oftalmológico completo. Muitas vezes as pessoas não sabem isso e deixam uma criança uma vida inteira sem consultar. Por quê? A criança pode nascer, infelizmente, com uma má formação dentro do olho, pode nascer com uma infecção congênita ou até mesmo com glaucoma congênito, que é um tipo especial, ou com catarata congênita, conforme eu comentei. E apenas o oftalmo, dilatando a pupila e fazendo um exame completo, pode detectar. Depois disso, as crianças também têm que consultar nos primeiros 2 anos, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria e Oftalmologia, a cada 6 meses. E depois, uma vez ao ano. Então, todos os anos, durante toda a vida escolar, a criança deve consultar. Por quê? Se ela está enxergando mal, ela não sabe como é enxergar melhor para ter um padrão de comparação. Sim. Se a criança tem um grau alto, ela não saberia como seria ver nítido, porque ela nunca enxergou nítido. E outra causa também que deve ser eliminada com essas consultas é a ambliopia, que é comumente chamada de olhinho preguiçoso.
O que é isso? Um olho tem bastante grau, o outro olho não tem grau. O cérebro faz o quê? Anula a imagem daquele olho que tem bastante grau e só enxerga pelo olho que não tem grau. Ou seja, o olho é anatomicamente normal, mas não tem uma boa visão. E a ambliopia deve ser tratada nos primeiros anos de vida. O máximo do tratamento ideal é até os 7 a 10 anos no máximo. Após isso, na idade adulta não adianta mais. Por isso que as crianças precisam consultar. Perfeito. Doutora Isabel Cardoso, seja sempre bem-vinda. Você é o Fabrício, lá de Arroio dos Ratos? Isso aí. Fabrício, obrigado pela audiência e já sabe, não espera a criançada começar a coçar o olho ou receber nota baixa no colégio para procurar um oftalmologista. Agradeço. Seja sempre bem-vinda, doutora. Por favor, volte outras vezes para que a gente tenha uma boa visão. Passa a visão para a gente aqui. Obrigada. Seja Eu que bem-vinda. agradeço o convite. Será um prazer. Muito bem.